Entrevista com a professora Socorro Ferraz em 8 de julho de 2011 para o projeto Marcas da Memória, com a presença de Pablo Porfírio, Márcio Ananias e Pedro Dantas, e a minha também, o professor Antônio Montenegro. Socorro, então, continuando esse período pós-golpe de 64. As lembranças ficam um pouco misturadas, as lembranças da política e as lembranças pessoais, né? Assim como vai se dando essa questão. Acho que da última vez nós estávamos falando da tentativa da reorganização do partido e de como também o partido teve tentou muitas vezes se reorganizar, mas de um outro lado também sofria muitos golpes, né? Porque a direita, os militares, eles conseguiram infiltrar no partido muitas pessoas. E também com a prisão de várias outras pessoas, como o partido tinha muitas relações, as cadernetas, as informações, a tortura, retirava das pessoas informações sobre o partido. E isso era uma coisa assim, o partido não fazia a luta armada, mas, digamos, era conivente, não é? Se tivesse algum companheiro de um grupo armado, o partido não ia demorar, então sabia-se quem era quem, não é? Muitas vezes se ajudava. Eu mesma ajudei muitas pessoas na minha casa. Foi muito assim, muito difícil. Nesse sentido, o partido dizia sempre que era perigoso a pessoa, uma pessoa que era componente do partido, companheiro do partido, abrir a porta para um outro, porque isso trazia sempre uma perspectiva da queda do partido. Mas é preciso compreender que os comunistas nessa época, eles tinham uma formação que era uma formação muito humanista, muito ligado mesmo a essa solidariedade humana, era até mais essa solidariedade e além, digamos, de uma questão puramente partidária. Então eu mesma tinha na minha casa pessoas de vários grupos que entravam, que saíam, que dormiam, que eu ajudava. Até uma vez perdi uma máquina da datilografia porque um rapaz que fazia parte do grupo, que era do PCR, do Partido Comunista Revolucionário, ele era um estudante de medicina, ele foi assassinado pela ditadura. E ele foi lá e me pediu, disse, me empresta essa máquina, eu preciso, a gente está precisando fazer uns boletins, alguma coisa. Era uma máquina nova, era como um computador na época, você comprar uma máquina elétrica daquelas, me lembro, era Olivetti, a gente comprou com dificuldade. Ele levou e logo depois ele foi assassinado, a gente terminou perdendo o amigo, perdendo tudo e a máquina também, que nos servia muito. Mas, enfim, era uma situação assim que, por mais que você fosse como posso dizer, por mais que você fosse bem obediente, tem um termo próprio, né? Uma pessoa que é disciplinada, mais disciplina do que obediência. Então, por mais que você fosse disciplinado, a luta fazia com que você se relacionasse com outras pessoas, até porque aquelas pessoas que estavam na luta armada, muitas delas foram do Partido Comunista, muitas. Por exemplo, Marcelo Mário, né, era da juventude do partido. Então, um dia chega... Marcelo Mário Melo, né? Marcelo Mário Melo. Um dia chega no consultório de Fernando, meu marido, e diz, Fernando, eu vim aqui porque a juventude não aguenta mais, quer sair do partido, quer fazer alguma coisa. E saiu mesmo e foi para a luta armada. Quer dizer, era uma pessoa com quem a gente mantinha uma boa relação de amizade, de companheirismo mesmo, e outras pessoas, como o Ricardo Zaratini. O Ricardo Zaratini foi nosso companheiro de UNE. E desde aquela época, ele sempre foi muito mais radical do que nós, né?
o apelido dele lá na Uni era o Pântano, porque quem entrasse na dele caía no pântano, não tinha como sair. Porque ele era radical, ele era uma pessoa assim, tinha que fazer as coisas e do jeito dele, etc. Esse período da Uni tinha pessoas muito interessantes, estudantes, eram muito... Ele era um estudante de engenharia, uma pessoa que tinha um passado assim, de uma família, os pais eram imigrantes italianos, não é? E eram operários, quer dizer, você tinha como disse uma vez um companheiro nosso do partido, falando sobre alguém, o melhor dessa pessoa é a sua origem operária, não é? Porque isso era o que também determinava a sua visão de mundo, não é? Uma pessoa que já era um burguês ao chegar no partido, como Leôncio Pasval, por exemplo, que era um homem riquíssimo, né? Então ele sempre foi do Partido Comunista, sempre ajudou muito Prestes, tudo isso, era o dono daquelas lojas 4.400 que vocês não conhecem mais, mas que Antônio Lember. Essas lojas tinham em todo o Brasil. E era uma família de judeus. Aquele livro dele, Minha Vida em Seis Tempos, é fantástico. Quando ele fala da Revolução de 30 em Pernambuco, ele diz: eu vi a Revolução de 30 passar na calçada da loja 4.400. E como o partido dizia que não tinha povo na Revolução de 30, por isso que ele não participava, ele disse: não, eu vi o povo passando dentro da Revolução de 30. Então é um depoimento muito forte do Leôncio Pasval sobre isso. Mas de qualquer maneira sempre foi um homem burguês, um homem rico, e ajudou muito o partido com dinheiro, né? Quando você lê esse livro, Uma Vida em Seis Tempos, você tem muita raiva do Prestes e fica observando as coisas, você diz, agora Leôncio vai sair do partido. Aí quando você passa a página, está lá Leôncio de novo no partido, você vai ficando com raiva. Enfim, mas ele foi assim uma pessoa muito... Você conheceu isso? Conheci. Só assim, uma vez ou duas, na casa do Paulo Cavalcante. Mas era uma figura muito capaz, né? Escreveu A História Sincera da República, que é excelente, muito bom, muito bom. Mas enfim, o que eu quero dizer é que você tem, depois de 64, e com como o golpe foi se instalando, o Partido Comunista achou que não era tanto e que logo depois eles iam recuar, sempre havia essa possibilidade. Mas quando a juventude, principalmente a juventude, ou alguns líderes mais, sei lá, mais experientes ou mais inquietos, né, como Marighella, como Mário Alves, que eram duas figuras importantíssimas, não sei se eu já disse, mas Mário Alves veio dar curso aqui para a juventude, eu mesma fiz um curso com ele, e eram dezenas de jovens, né, que faziam esses cursos. Era um excelente teórico, marxista, conhecia muito de filosofia. Então, quando essas pessoas viram que a ditadura ia se instalar por muito tempo e que não seria uma ação política que iria desalojá-la, elas se inquietaram e começaram a procurar também outros caminhos armados, né? Então, Mário Alves deu curso antes ou depois do golpe? Antes, bem antes. Depois do golpe já. Aí não era tempo mais para curso, não era tempo. Mas assim, voltando a Zampini, porque é um episódio muito interessante. Assim, as amizades que você faz, em geral, assim, e que se misturam com a política e com a vida, elas são para sempre. Ainda hoje, todo ano, todo Natal, Ricardo Zaratini vem ao Recife e fica com a gente. É uma coisa assim, é até comovente, porque ele deixa tudo e fica conosco no Natal. Ele outro dia esteve aqui, tivemos uma conversa muito boa. Temos tido conversas políticas, conversas pessoais, e também, do meu ponto de vista de historiadora, não posso fazer nenhuma confidência assim, não interessa, né? Mas assim, também observo o que acontece, não é, com as pessoas da minha idade, depois da minha idade, do ponto de vista político, não é?
É uma coisa, para a gente suportar tudo isso é muito difícil. Para ele, muito mais, que está no foco, é do PT hoje, e o filho é deputado federal pelo PT, e é uma pessoa de muita influência em São Paulo, né, o Carlos Alberto Zaratini. E vem também com uma base muito operária, né, de sindicatos, de tudo isso. Mas enfim, mas eu quero contar esse episódio. Então nós sempre fomos, apesar do pântano, e sempre às vezes votávamos contra uns aos outros e brigávamos, mas éramos muito amigos. E depois de 64, não soubemos, ele não estava aqui naquele momento, ele estava em São Paulo, e depois, assim, de um mês ou 2 meses, mais ou menos, 2 a 3 meses, chega uma caixa, eu já fiz essa referência a vocês, chega uma caixa pelo correio. Era uma caixa grande, a Varig que trouxe. Não tinha o emitente. Só tinha o destinatário, Fernando Barbosa. Nós ficamos apavorados se abríamos ou não a caixa, se era uma bomba, se a gente abria a caixa e a polícia ia chegar imediatamente. Vocês imaginem os momentos difíceis para se abrir esta caixa. Não tinha de onde vir a caixa, mas chegou pela Varig. Afinal, a gente tinha que abrir a caixa. Depois de 1 hora de muita discussão, a gente resolveu abrir. Dentro da caixa tinha uma pistola imensa, uma 45, dessas mais. E o manual de guerrilha de Mao Tse Tung. E nada mais além disso. Aí Fernando disse, 2 coisas podem acontecer. Ou foi a polícia que nos mandou isso e vai chegar agora, e vai flagrar isso, e vai realmente nos colocar, né, na prisão, ou isso é obra do pântano. Entendeu? E nós ficamos... Fernando intuiu logo? Intuiu logo. Aí nós ficamos, mas a outra, a premissa primeira era mais forte, que era a polícia que ia chegar. Nós ficamos assim enlouquecidos. E durante o dia, isso chegou mais ou menos 11 horas do dia, a gente não fez mais nada, a não ser esperar que caísse a noite para a gente sair com essa caixa e levar para casa de alguém. Engraçado, nenhum momento a gente teve a ideia de destruir. O que também significava que para nós era alguma coisa que a gente poderia usar um dia. Entendeu? Porque nem houve discussão se a gente ia usar, mas não houve nenhum momento, passou a conversa entre mim e Fernando que a gente ia destruir aqui. De jeito nenhum. Até hoje eu fico pensando, a coisa mais natural seria destruir imediatamente antes que a polícia chegasse. Não, a gente esperou que chegasse a noite. Fernando telefonou, foi à casa de um amigo dele, de direita, que apoiava a Revolução em tudo. Tinha sido colega dele e ele estudou com Fernando. E durante esse período que ele era estudante, que Fernando fez História e Geografia, e essa pessoa fez também História e Geografia. Então essa pessoa ficou tuberculoso, não tinha família aqui. Fernando levou para a casa dele e cuidou dele. A mãe de Fernando, muito generosa, cuidou dele. Naquela época, tuberculose era uma doença danada, ninguém queria se aproximar. Então Fernando cuidou dos remédios, de tudo, e ele ficou são. Então ele devia isso a Fernando. E Fernando foi na hora e cobrou. E disse, olha, eu quero um favor seu. E é isso aí. E eu quero enterrar uma caixa que eu recebi, que você não vai saber o que você quer, o conteúdo dentro, no quintal da sua casa, à noite. Ele pensou, mas ele sempre foi uma pessoa de atitudes. E aí ele disse, tá bem. Aí a gente enterrou no quintal da casa dele. Ele até professor aqui, posso até dizer, já morreu. Alquírio Marinho, entendeu? Mas assim, foi depois que nós enterramos, ficamos mais tranquilos, mas também não tínhamos muita confiança que Alquírio no momento pudesse falar, né? Mas 2 meses depois da chegada dessa caixa, toca a campainha e quem chega? Ricardo Zaratini. E a gente olha para a cara dele assim, com vontade de matá-lo, de dizer, dane-se daqui, porque você
poderia ter causado um grande mal, né? E ele rindo, ele é uma pessoa de um sorriso largo, muito generoso. Aí ele entrou e Fernando, foi você que mandou a caixa? Onde está? Ele não queria saber de outra coisa, ele só queria saber de onde estava. E depois de uns dias fomos lá, desenterramos e entregamos a ele. E ele então foi do interior organizar a revolução com os camponeses. E ele aí pegou as dicas todas nossas, as ligas, as coisas, ele já tinha alguns contatos, tinha o Capivara, né, que vocês sabem quem é, foi do partido, depois ficou no PCR, o Capivara era um grande quadro assim, junto aos camponeses. E ele se aliou, foi do PCR, saiu do PCB, foi do PCR e fizeram um trabalho muito bom na zona da mata, na organização disso tudo. Mas eu quero dizer a vocês que Ricardo Zaracuna não teve absolutamente nada com a bomba do aeroporto. Isso que eu quero deixar bem claro. Conheço, no dia da bomba ele estava aqui em Recife. O pior é isso, é que ele estava. Entendeu? Ele estava, mas não foi. Quem colocou a bomba no aeroporto foi uma organização chamada AP. E que todos sabem disso, mas que nunca se pronunciou. Eles sabiam, porque todos os grupos que tratavam com a luta armada sabiam uns dos outros o que estavam fazendo. Não havia segurança entre eles. E eles suportaram uma tortura violentíssima. Não sei se eu já fiz referências a isso. Eu sei disso porque na época, porque foram presos. Ele ia muito lá em casa, como eu disse a vocês, era um amigo, a gente hospedava como um irmão, uma coisa assim. Mas a gente nunca disse, olha, Ricardo, aqui assim, nós somos do Partido Comunista Brasileiro, você é PCR, então a gente te hospeda, é diferente. Você nem procura saber de nós, nem a gente vai procurar saber de você. Claro que você está junto com uma pessoa, você sabe os horários que chega, que sai, não é? Eu quero fazer uma observação. Mas era muito perigoso. Muito perigoso. Era viver 24 horas perigosamente. Não, mas muito perigoso hospedar, porque ele estava sendo vigiado. Claro, Vocês sabem tudo. Claro, a gente sabia, não é? Muito perigoso. Então o que aconteceu? Nós dissemos, olha, você é muito diferenciado, porque ele agora perdeu muita estatura, né? Porque na tortura ele perdeu praticamente o movimento de uma perna, feita com muita dificuldade no joelho, no pau de arara. Mas ele era um homem alto, bonito, de olhos azuis, louro, um italiano do norte, imagina. Assim, o irmão dele, que era, chamou ele, né, por isso era ator, que era o Carlos Zara, né? Que era tipo um ator de cinema, ele era 10-0 no irmão. Ele era muito mais bonito que o irmão, né? Muito mais bonito. Então eu dizia a ele, você é uma pessoa diferenciada, onde você chegar as pessoas vão notar. E naquela época não havia tantos estrangeiros aqui, tantas pessoas assim, louras, brancas, não tinha. Eu disse, o melhor lugar para você ficar em Boa Viagem, que ainda lá tem americanos, pessoas que trabalham fora. Ali é um lugar que passa, né? Se há alguma coisa internacional, passa ali em Boa Viagem. Porque os estrangeiros que vêm não querem morar onde eu morava, porque eu morava aqui, você sabe, perto do Rio, aqui em Caxangaça. Então eu e o Fernando disse, nós vamos arranjar um lugar para você. E um lugar que tenha só rapazes que trabalhem, que saem, aí chama menos atenção do que você na casa de uma família com 3 crianças, cheio de empregados, cheio de gente a comentar na rua, né? A rua toda conhecida. E aí falamos com Hamilton Soares Claro, que é um engenheiro formado pelo ITA, da Sudene, um quadro assim excepcional, mas não era muito simpatizante do PCB, colaborava, mas não era mesmo assim, mas muito simpatizante. Na Sudene trabalhava conosco, com tudo, colaborava,
Vou pegar um pouquinho d'água. E ele estava dividindo o apartamento com Edinaldo, o Hamilton, José Hamilton. Dividia o apartamento com Edinaldo, que foi a pessoa também acusada pela bomba do aeroporto, né? Edinaldo, que era um engenheiro também, e eles dividiam. Bem, nós apresentamos Ricardo a Hamilton. Hamilton aceitou, para você ver o grau também de compromisso que as pessoas tinham, né? Aceitar uma coisa dessa. Ele aceitou, dividiu então o apartamento, os três, ele, Edinaldo, e ele vinha de vez em quando ele vinha do interior, chegava lá, dormia e saía. Não era uma pessoa que ficava uma semana, era só para dormir quando passasse pelo Recife. Mas aí Edinaldo foi para de Ricardo Zaratini, foi para o PCR, né, e começou um trabalho político para valer. Aí eu acho que aí começou a questão do Ricardo Zaratini, porque foi tirar uma carteira de motorista. A imprudência dele, ele sempre foi imprudente. Ele foi tirar uma carteira de motorista, que eram aquilo que eu, pelo menos, perdi minha carteira de motorista nesse período e nunca mais poderia ter depois, né? Depois eu tive a carteira. Mas durante o período, até os anos 80, até eu voltar da Alemanha, não tinha carteira de motorista, nem eu nem Fernando. A gente dirigia porque para você tirar uma carteira, você tinha que ter uma folha corrida da polícia. Era a primeira coisa. E o doido do Zaratini vai lá e tirar a folha corrida com o nome falso de Ricardo Mercadante. A polícia daqui procurou saber quem era Ricardo Mercadante, de São Paulo, e ele, nascido em São Paulo, etc. A polícia disse, não, Ricardo Mercadante é Ricardo Zaratini. Entendeu? Que está desaparecido daqui, que estávamos procurando, etc. Bem, ele se tornou muito conhecido, porque no tempo que ele era estudante, uma discussão pela televisão, a televisão estava filmando, acho que como presidente da República ele foi assim, saiu, avançou, não me lembro, era uma autoridade, que ele, na discussão ele foi lá e pegou o cara por aqui. Não me lembro direito desse episódio, mas esse episódio fez com que ele ficasse conhecido nacionalmente, né? Assim como uma pessoa intempestiva, etc. Bem, então, eu estou contando esse episódio também para dizer como eram as coisas, né? E aí, por conta disso, Zaratini foi preso? Aí eles começaram a acompanhar todos os passos de Zaratini e aí viram que era Edinaldo também. E um dia eles chegam e prendem os três. Prendem Hamilton e eles foram muito torturados, muito torturados. Eu sei porque Helena Pessoa, na época, era noiva do Edinaldo e ela teve direito a, depois de 10 dias, 12 dias da prisão, de ir lá levar umas roupas deles e trocar em roupas. E quando ela saiu, ela passou lá em casa e me mostrou as roupas. Antônio, eram trapos ensanguentados. Era uma visão assim da truculência, da selvageria mesmo. Não tinha roupa, eram rasgos de panos imundos e ensanguentados. O sangue já tinha vários dias, né? Mas eles sofreram muito, foram muito torturados. Depois Hamilton conseguiu provar que não era nenhum e conseguiu sair, foi embora para São Paulo, não quis mais ficar aqui. Para você ver o grau de solidariedade de Hamilton. Ele podia ter dito na hora do interrogatório que não conhecia Ricardo Zaratini e que nós tínhamos pedido a ele para hospedar, né? Isso seria o normal. Ele não disse, Antônio. Em nenhum momento ele fez a articulação comigo, Fernando. Nunca. Então eu acho assim, de uma, sei lá, de uma solidariedade, né? De uma coragem, aguentar tudo e não falar, porque ele sabia que atrás disso tinha uma rede de pessoas, né?
que a polícia ia complicar mais ainda as outras pessoas. Bem, então, por essas e outras, né, é que a situação ficou muito difícil de permanecer aqui, porque eram prisões, depois caiu a caderneta de Rui Mauro Marinho, que tem livros sobre a teoria da dependência, lembra dele? Rui Mauro Marinho. Rui Mauro Marinho pertencia, antes do golpe já, a uma organização chamada POLOP, que vocês sabem significado. E tudo isso, os congressos de UNE e depois do congresso de UNE, a gente se comunicava, éramos todos, como vocês conhecem seus colegas de história, a gente conhecia as pessoas, os estudantes da esquerda, etc. E ele sempre mandou a revista. Quando eles conseguiram publicar essa revista, que é a revista POLOP, que é Política Operária, ele mandava. Mandava para Fernando, mandava para Frank Svensson, que era um outro filho de sueco, arquiteto, foi professor em Brasília há muito tempo, agora está aposentado. Trabalhou com Niemeyer, foi um dos responsáveis pela universidade lá em Argélia. Ele trabalhou naquele escritório, na construção daquilo ali, ficou responsável. Mas assim, também digo isso para vocês verem o nível das pessoas. Não eram qualquer pessoa, eram pessoas que tinham um nível intelectual muito assim, estudioso, nas suas profissões também. Não era só uma questão, digamos, muito bom na política, não. Também nas suas profissões eram pessoas de muita competência. E aí, quando a caderneta de Rui Mauro cai nas mãos da polícia, que ninguém sabe como foi, assim como a caderneta de Prestes, mais uma vez caiu nas mãos da polícia, mas a caderneta de Rui Mauro tinha o nome de Fernando Barbosa e tinha o endereço, porque ele mandava a revista. Tinha Fernando e Frank, ele mandava a revista. E para o Prata também. Mas Prata, a essa altura, já tinha sido preso, já tinha sido torturado, já tinha ido embora. A gente já não sabia mais notícias de Prata, acho que ele já tinha se exilado. Ele se exilou na França, depois passou um período na Argélia, voltou para a França, depois voltou para o Brasil. Mas quando a polícia pega essa caderneta, ela vem no Brasil todo e prende as pessoas para dizer o que era Polônia. Um dia, eu e Fernando estávamos em casa, acho que era uma sexta-feira, quinta-feira à noite, e a gente não via ninguém, a gente não visitava ninguém, nem ninguém nos visitava, ninguém queria aparecer publicamente conosco, né? Isso ainda em 60, no ano de 65, eu acho isso, mais ou menos, 65. Aí estávamos em casa, mas era no começo, o final de 64. Aí Fernando trouxe uma garrafa de rum e a gente foi beber esta garrafa de rum, eu e ele, de testa. Claro, ficamos completamente bêbados nós dois. E nisso eu ouço, mas eu menos que Fernando, porque eu aguento menos, eu bebo menos, não tenho muito hábito assim. Aí quando eu senti que uma coisa estava estacionando, nós morávamos no segundo andar de um prédio que não tinha elevador. E era um apartamento por andar. Então quem chegasse no nosso andar tinha negócios conosco, mas com ninguém. Aí eu vi que eu olhei assim, apaguei a luz, depressa, olhei pelo basculante e vi que um jipe do Demeru estava estacionado. Aí eu olhei para Fernando e disse: Fernando, nós vamos ser presos agora. Olha aí, porque as prisões eram assim, em jipes de organismos do Estado, entendeu? Nada assim, aparatos policiais nem do Exército, não. Era assim. Demeru era o quê? Era Departamento Nacional de Endemias Rurais. Aí eu vi que duas pessoas desceram e subiram. A
A gente se vestiu rápido, que a gente estava com roupa de dormir já. Aí eles bateram a campainha, 1, 2, 3, Fernando abriu. Aí disse, Fernando Barbosa, o senhor está preso. Por isso o senhor vai ser levado à segunda sessão do 4º Exército. Eu tinha tomado as biritas e aí eu disse, não, o senhor não pode levar, porque eles estavam apaisando. O senhor tem que se identificar. Olha, imagina, dizer uma coisa dessa, mas já era uma confusão. O cara foi educado e se identificou. E disse, eu sou oficial do Exército da segunda sessão. Aí tirou a carteira e me deu. Porque o que eu queria saber era para onde de fato Fernando estava sendo levado. Aí eles, Fernando, tá bem, eu vou me vestir e vou descer. Aí o Fernando foi embora, eu fiquei assim, pensei, eles levaram o Fernando e vão voltar para me apanhar, porque se os depoimentos não baterem, né, em geral, assim, a prática é essa. Não levar na hora, porque aí a gente podia combinar alguma coisa, né? Aí eu fiquei assim, já passava da meia-noite, 1h da manhã mais ou menos. Eram 2 prédios aqui. E nesse prédio aqui havia um casal que já tinha filhos pequenos e que era de esquerda, assim, eram contrários à ditadura, porque o restante todo era favorável. Na frente era Márcio Medulins, o reitor da universidade, que no dia 60, quando mataram os estudantes, ele com o advogado que morava no nosso prédio, no térreo, abriram uma garrafa de champanhe na rua e ficaram gritando, olha, cadê os comunistas? Queríamos brindar com eles, aos gritos na rua. Márcio Medulins e esse advogado, que infelizmente eu esqueci o nome, mas Fernando sabe, tem uma memória. E aí eu disse, eu vou para casa de Jair, porque se a polícia vem, não vai me encontrar em casa, né? E se não vem, eu consigo ficar lá até amanhecer o dia e tomar uma providência. Eu fiquei lá e enquanto estávamos na sala conversando no escuro, eu, ele e a mulher dele, o mesmo jipe voltou, foi lá, tocou, mas assim, até arrebentar, eu acho, a campainha. Mas eu estava na outra casa, né? Eles não arrebentaram a porta. Então eles perceberam que eu tinha saído, né? E voltaram. Então aquela tática estava certa, que eu pensei, eles vão voltar para me pegar. Bem, aí a partir desse momento eu fiquei muito preocupada, porque levar a Fernanda assim, noite pela madrugada, você não sabe se a pessoa ia voltar ou não, o que é que ia fazer, eu fiquei muito apavorada. Aí eu soube, sim, aí de manhã, muito cedo, assim, 5, 6 horas da manhã, eu fui no meu apartamento para trocar de roupa, pegar uns documentos, um dinheiro, uma coisa e sair. Quando eu fui saindo, assim, pegando na maçaneta da porta, aí toca um homem vestido civilmente. Mas eu já tinha aberto praticamente a porta, né? Eu fiquei apavorada, eu disse outra vez. Aí ele era um homem branco, ele disse, eu sou fulano de tal. Eu esqueci, Fernando também sabe o nome dele. Ele foi colega de Fernando no CPUR, era na época senhor de engenho e estava a serviço do Exército, prendendo, levando, fazendo tudo que o Exército quisesse. Ele era um carneiro leão, me lembro agora da família. E aí eu disse, o senhor o que quer? Ele disse, você é a esposa de Fernando Barbosa? Eu disse, sou. Ele disse, fique calma, não se preocupe, eu sou amigo dele, eu vim trazer um bilhete dele. Aí eu disse, tá bem, muito obrigada. Aí ele me deu o bilhete. Assim, um bilhete aberto. Não tinha envelope. Isso na madrugada, né? Um pedaço de papel assim, não sei, nem me lembro direito como era o papel rasgado. Coisa assim. Aí eu disse, tá, muito obrigada. Aí ele saiu. Foi embora. Quando o Fernando saiu, eu disse, Fernando, quando eu me encontrei com o Fernando, eu disse, mas o que foi aquilo? Ele disse, não, ele está a serviço do Exército. Mas quando ele me viu lá,
Ele achou que era impossível eu ser comunista, eu ser uma pessoa assim, porque nós fomos companheiros do CPOR. E eu disse a ele que estava havendo um grande equívoco e que eles tinham ido me buscar nas caladas da noite, mas que eu não tinha nada a ver com isso, aquela cara dele. E que aquilo era um equívoco e que Fernando, ele precisava se comunicar comigo e se ele poderia levar um bilhete. Aí ele disse, leve, Fernando, leve, pode confiar em mim que eu levo. Pronto. E ele me entregou o bilhete. O bilhete era, de um certo modo, podia ser a salvação ou não de Fernando. Então, o bilhete era o seguinte, socorro, quem está fazendo os interrogatórios é Chico Pinotti. Sabe quem é? Não. E você precisa contactar quem você sabe que tem que contactar e contactar. Pronto, o bilhete era esse. Aí vem a parte do Chico Pinotti. Chico Pinotti é Francisco Araújo. Ele era da Polícia Civil aqui em Pernambuco, mas muito cautelosamente, ninguém sabia, ele se infiltrou no partido, isso nos anos 50. Conheceu toda a máquina do partido e depois saiu e escreveu um livro de como funcionava o partido. E ele sabia de tudo, a máquina, as pessoas, os esconderijos, tudo, porque ele se infiltrou. Começou na base e chegou até a direção, então ele sabia de tudo. Como ele ficou muito perigoso aqui, era perigo, podia ser assassinado, porque ele fez isso, foi uma atitude, digamos, coragem da parte dele, da reação da direita, infiltrar uma pessoa, a pessoa aceitar ficar infiltrada para conhecer toda a máquina do partido. E ele, então, foi servir no Rio de Janeiro, na Marinha, e foi o chefe da tortura na Marinha, lá vocês devem saber, a organização da Marinha CENIMAR. Pronto, ele era o chefe do CENIMAR, figura mais importante. E ele estava agora quando tinha uma grande tarefa, era ele que vinha para o Nordeste, porque ele era um grande conhecedor do Nordeste e dos comunistas do Nordeste. Ele pegou esse apelido de Chico Pinotti porque ele era muito baixinho. E aí, ele, quando fazia os interrogatórios, ele dava na cara dos comunistas. E para dar na cara dos comunistas, ele tinha que dar um pinote. E aí os comunistas apelidaram ele de Chico Pinotti. E era um apelido assim, pior, Uma vez alguém pensou que fosse o nome dele, disse, como vai ser o Chico Pinotti? Quase morre essa pessoa, ele só faltou matar essa criatura. Mas para vocês verem o mundo, esse mundo também. Então, ele veio, ele tinha como tarefa, nesse momento aqui, investigar a Polop e as relações da Polop em Pernambuco. Então, por que? Veja como a vida é. Aí vem a parte da vida. Eu conheci esse cidadão quando eu era criança. E eu tinha uma tia, afim, que era muito amiga e irmã da mulher dele, que se chamava Elisa. Então eram amicíssimas. E eu a conheci muito na fazenda dessa minha tia, ele com a mulher. Eu tinha até um retrato dele, a mulher, uma filha, Ercília, mulher dele, desculpa, se chama Ercília. E a cavalo, assim, a gente andando a cavalo, e ele. Então, ele me viu menina, Depois eu não sabia que ele era da polícia, não sabia nada. Depois eu cresci, minha tia morreu, a gente perdeu o contato com essas pessoas. E ele aparece, e essa minha tia era muito amiga de Maria de Lourdes Ramos, professora de história daqui, que por sinal era muito amiga de Ercília e dele. Então, Maria de Lourdes Ramos
professora de história do nosso departamento, sempre foi muito preocupada com a pesquisa. Ela era assistente de Amaro Quintas, imagina, um homem de esquerda. Ela nem era de esquerda, nem era de direita, ela era assim, das coisas, legalista, ela era uma legalista. Quando veio 64, que foi um horror, ela ficou apavorada. Ela que tinha talvez uma simpatia por amar, pelas coisas, mas aquilo era escrito sobre o século XIX e outra coisa era do século XX. Então, quando ela viu no século XX o que era a esquerda e a direita, ela ficou enlouquecida e ela passou a ajudar a esquerda. Dinheiro, cedia a casa dela para as reuniões. Então, ela passou a ser uma pessoa, como a gente chama, uma simpatizante que ajudava, e era ótimo, porque não tinha placa de nada, nunca foi de esquerda, não era nada, uma mulher bem vestida, bem cheirosa, perfumes muito bons, morava sozinha, então aquilo era ótimo. Tudo que a pessoa quer num momento como esse, de muita dificuldade, de liberdade, é você ter um lugar assim que você possa transitar e não chamar atenção, né? Que é uma coisa normal. Então, como este sujeito, o Chico Penuto, era muito amigo dela, toda vez que vinha ao Recife fazer uma atividade política das piores, tortura, matar, etc., se hospedava na casa dela. Então, nós, o partido, ficava sabendo boa parte dos passos dele, ou quando ele estava para chegar. Ela avisava, mas ela não podia dizer que não recebia, porque ia chamar muita atenção. E nesse momento ela era uma pessoa importantíssima para a gente saber os passos desse Chico Pinóquio. Então, onde estava Chico Pinóquio? Por isso que o Fernando disse, procure, você sabe a quem procurar, que era a casa de Lula, de Maria de Lourdes Ramos. Ele estava hospedado lá. Vou fazer um parêntese, porque essa história é muito terrível e engraçada, não é comum. Um grupo bem à esquerda, muito mais do que o partido, se reunia neste edifício. O edifício é um edifício na rua, ali, da Boa Vista, acho que com Rua da União. Rua da União não, uma daquelas ruas ali. É um que tem um oco assim dentro, que os apartamentos dão para. E esse grupo que se reunia era no mesmo andar, e era num apartamento de uma amiga dela. A amiga deixava a chave no apartamento dela. Se ela estivesse em casa, ela entregava ao grupo, alguém que viesse buscar para a reunião política. Se ela não estivesse, entregava. Várias vezes quem entregou a chave a essas pessoas foi o Chico Pinóquio, que estava na casa dela, alguém tocava e dizia, olha, a chave, sozinho, aí dizia, a chave do apartamento tal. Ele, tá aqui, é essa aqui? É, ele entregava. Então, você veja, eu não sei, é uma coisa assim, é como se você não tem, ninguém tem o destino de nada, né, das coisas. Você tem pouquíssimo poder sobre as coisas que você faz, que você quer fazer, não é? Porque aparece uma dinâmica e um destino que foge, não é? A vontade de alguém e ao controle. Então, eu fui lá de manhã. Fui lá na casa de Lula, ele estava. Aí ele, você por aqui, mas que bom de ver. Fazia assim, eu tinha 24 anos, fazia 10 anos, 12 anos, mas eu sabia da vida dele toda. Porque Lula me disse uma grande informação. Ela me disse, quando eu vou ao Rio, me hospedo na casa dele, porque sempre me hospedei. Então eu não posso deixar de me hospedar. No dia que eu deixar de me hospedar, ele vai ficar perguntando por que eu não me hospedei lá. Ela e a mulher dele eram como irmãs.
E há um dia que ninguém pode ficar na casa dele no Rio, porque é um dia que ele recebe um dirigente do Partido Comunista, do Comitê Central, e ele chama esta figura de Vovô Azul. Então, Lula me deu essa informação, eu passei essa informação para o partido. Você tinha Vovô Azul, devia ser uma pessoa de idade, e provavelmente tinha os cabelos azulados, ou olhos azuis, ou alguma coisa com azul. Cabia ao partido verificar quem era Vovô Azul. Quer dizer que era outra pessoa dentro do partido que entregava as coisas. No Comitê Central, Antônio. No Comitê Central. Ele ia à casa dele dar as informações. E nesse dia ninguém podia ficar em casa, nem a mulher dele. Todos saíram de casa para ele receber o Vovô Azul. Vocês verem o que é uma organização na clandestinidade. E o que é um período assim, dificílimo, de ditadura. Para fazer o que as pessoas fizeram naquela época, todas essas organizações arriscaram suas vidas. E se descobriu quem era o Azul? Nunca me disseram. Eu dei a informação aqui, daqui passou para o Comitê Central, não sei. Se alguém deu a informação para o próprio Vovô Azul, né? Quem sabe? Então, eu falei com ele, disse, olha, está havendo um engano, Fernando, meu marido, foi preso, ele não tem nada a ver com isso. Claro, eu não podia chegar lá e pedir. E Fernando disse, eu tenho que sair antes de segunda-feira, porque segunda-feira tem um compromisso, se eu faltar vai ser uma confusão muito grande. Aí eu falei com ele disse, não, vou interrogá-lo primeiro, agora faça o seguinte, Socorro, me traga uma revista da Polop. Olha, se você me trouxer uma revista da Polop, eu vou lhe agradecer o resto da vida e eu solto seu marido imediatamente. Ele queria saber se eu tinha revista da Polop para incriminar mais ainda, né? Eu disse, eu não tenho revista da Polop, eu nem sei o que é isso. E quando o Fernando foi interrogado pelos militares lá da segunda sessão, o Fernando disse que estava completamente tonto, e aí o cara dizia, o que é a Polop? Aí o Fernando dizia, se fazendo. O quê? Polis? E o cara dizia, polis o quê, seu filho dessa? Mas foi muito difícil. E no outro dia ele interrogou Fernando. E Frank foi preso também. Esse companheiro nosso do partido, que também recebia a revista da Polop. Ele interrogou Fernando e Frank naquela academia de polícia, que era a prova de som. Todas as porradas e as coisas que você pode imaginar. Mas o Fernando ficou firme, disse que não era, não tinha nada a ver, que aquilo era coisa de estudante, da UNE, ele devia ter o endereço dele por isso. E Frank disse a mesma coisa, sem a gente saber, a gente só veio saber que Frank tinha sido preso. Fernando soube porque viu, depois que Fernando saiu do interrogatório, Frank entrou. Fernando fez um sinal que não tinha dito nada. E Franco confirmou tudo isso e também apanhou bastante. E ele soltou na terça-feira. Foi? Na terça-feira, Fernando foi solto na terça, Franco foi solto na quarta-feira. Mas aí não formou processo, não estava dentro da Polop, né? Não teve como comprovar. Porque também é um mínimo de Estado de Direito. Que é isso que numa ditadura você tem que lutar, né? Por um mínimo. Se não é, aparece um louco que lhe dá um tiro na cara. Mas ainda era 64, né? Isso ainda era 64. O finalzinho de 64, o começo de 65. Não me lembro muito bem. Podia ser também o começo de 65. Bem, então é isso. Estamos nos juntando assim. As nossas vidas eram assim, difíceis, né? Aí depois eu tive filhos, aí em 65 eu tive partida, aí eu já não podia ficar mais nesse apartamento, já não tinha dinheiro, não tinha trabalho, Fernando tinha o trabalho da prefeitura, era o único, meu pai ainda estava preso, meu irmão
irmão também, os dois presos. E o meu cunhado, Paulo Pacheco, também. Teve uma época que todos os homens da família estavam presos. Houve outra época em que algumas mulheres e os homens, mas houve uma época em que os homens ficaram. Mas assim, ficamos sem muito chão, né? Não tínhamos trabalho, eu não tinha trabalho, o Fernando manteve o trabalho dele na prefeitura, porque um dos médicos era um dos médicos da prefeitura que estava dentro do processo, porque quando eles não conseguiam prender as pessoas e ter provas disso ou daquilo, então eles deixavam o inquérito, a pessoa ficava respondendo o inquérito, mas também no trabalho. Se o inquérito condenasse, a pessoa perdia tudo, né? Mas aí houve muita intervenção, que eram 8 médicos da prefeitura. E um deles era médico do Paulo Guerra, médico pessoal, que é um médico muito bem conceituado aqui, que é baixinho, muito conhecido aqui. E Guilherme Robalinho, bem, e aí eu tive que morar com meus sogros, né? Porque a gente não tinha mais como pagar o aluguel. Essa casa tinha sido a gente tinha ficado com um apartamento uma figura importante, que chefiava o jornal A Última Hora, que tem esse programa na TV Brasil que se chama Cara e Coroa. Você já viu esse programa? Eu já vi o programa, né? Ele é o Coroa, um jornalista que chefiava A Última Hora aqui. Ele morava nesse apartamento, depois antes um pouquinho de 64, a Última Hora sabia do golpe, né? Porque o dono era uma pessoa muito afinada e tudo, chamou Milton Coelho da Graça. Milton Coelho da Graça. Também foi um grande amigo nosso desde o tempo da União, que era do PCB. A mulher dele, eles dois foram presos, foram muito torturados. A mulher ficou muitos anos presa, depois saiu e logo depois morreu de câncer. Foi uma vida muito triste, porque ele era excelente, ele era copydesk, eles tinham um jornal na UNE que era o Picolé, e eles que faziam o jornal, ela e os jornalistas muito bons. Você veja, o programa dele é muito bom, Cara e Coroa, de viagem. Então é um rapazinho como vocês, um jovem, e ele, um coroa, vendo o Brasil, sabe? Muito bem embolado o programa, Milton Coelho da Graça. Tínhamos ficado na casa dele, mas aí a gente cumpriu o contrato e depois não deu mais para ficar, porque não dava para pagar. Nós fomos morar com os pais de Fernando. Ficamos lá, depois saímos, ficamos em outro apartamentozinho pequeno, a filha nasceu, e que também foi um episódio engraçado, porque isso interessa, esses episódios engraçados assim. Veja, a gente tem muita dificuldade financeira em tudo, né? Até mesmo para alimentos. E eu já disse a vocês que as pessoas que estavam presas, a gente dividia muito que a gente comprava verdura, disso, daquilo, fruta, mandava para essas pessoas, a gente comia mais feijão, coisas assim básicas. E a família era muito grande também, meu pai preso, meu irmão preso, não era fácil. E então, quando eu me mudei da casa da minha sogra, para esse pequeno apartamento aqui na Marineira que a gente alugou, na mudança, tivemos também muitas dificuldades em comprar as coisas para a filha que ia nascer, né? Berço, essas coisas. Aí a minha sogra disse, não, eu compro o berço. Mas tinha muitas outras coisas, roupinhas, etc. Faltava muita coisa. Então, na hora da mudança, tinha os velhos paletós de Fernando, porque Fernando, por isso que o fulano Carneiro Leão não achou que ele podia ser comunista, porque ele foi sempre uma pessoa que ao clube português, que dançava, que fez rock e patinho, não era uma pessoa de como se diz, de atividades
de um perfil, né, assim, não. Eu tinha mais o perfil, ele tinha menos, ele era uma pessoa mais das relações com a burguesia, ele tinha muitas relações com a filha de João Cleófas, com o pessoal. Ele, assim, era uma pessoa que estava sempre assim, numa classe social mais alta e transitava. Então ninguém podia acreditar, não é? Que aquela pessoa tão calma, tão educada, etc., um médico. E aí ele tinha 2 paletós, um Sam Jacket, né? E aqueles outros, de se usar um branco e um preto, não era? Paletós assim, rigor para ir para as festas, para tudo, que ele nunca mais usou, mas vinha, andava com a gente como lembranças de uma vida, não é? De um tempo. E aí, quando eu já estou nessa casa, nesse pequeno apartamento, dobrando as coisas, vendo, eu vejo que um paletó, o branco, que se chama Sun Jacket, né? Eu vejo no bolso, uma coisa assim, meio cheia no bolso. Pensei que era gravata, que era uma coisa assim. Quando eu ponho uma mão ali dentro, era dinheiro. Mas era muito dinheiro. E eu fiquei espantada como a gente tinha passado tantas necessidades e com aquele dinheiro ali no bolso daquele paletó. Era dinheiro. E aí a gente disse, de onde veio esse dinheiro, Fernando? Fernando, socorro, lembra de um 13º que a gente ganhou da Sudene? E era meu e seu. E dava para comprar, porque a Sudene pagava muito bem na época, dava para comprar um Fusca no final do ano. Assim, a gente contou o dinheiro e disse, esse dinheiro dá para comprar um Fusca. Mas isso antes de 64, né? Isso em 63, no Natal de 63. Aí Fernando disse, para que a gente tem um carro? Se a gente vai para o nosso trabalho nos carros da Sudene, a gente não precisa, mora perto aqui da cidade, não precisa. A gente precisa mais ajudar o movimento camponês. Então vamos deixar esse dinheiro para um momento mais difícil. Em março, aquele dinheiro ficou lá para um momento mais difícil, em 60, que ele não esperava, né? Pensava em ajudar mais o movimento camponês, assim, de viagens, disso, daquilo, para o movimento camponês. O dinheiro ficou lá e veio 64, foi como uma pancada na cabeça de todo mundo, e só em 65, em novembro de 65, que Baqueira nasceu em novembro de 65, foi que nós achamos esse dinheiro, sem querer. Quantas necessidades nós passamos e outras pessoas passaram que poderiam ter usado. Mas foi uma boa hora, porque aí pudemos pagar não se tinha, naquela época não havia seguro de saúde, né? Não havia plano de saúde, você pagava ou não. E aí aprontamos as coisas, compramos as coisas para a filha que ia nascer e tudo, se resolveu qual era a maternidade, tinha o dinheiro para pagar a maternidade, o médico. O médico naquela época não cobrava, mas sempre você tinha anestesista para pagar e o próprio hotel, né, as diárias. Também sempre foi caro. Mas uma semana antes houve outra queda no partido. E aí começaram a aprender todas as pessoas. E nós recebemos um aviso que o Fernando ia ser preso, nós descemos por uma escada e a polícia entrou pela outra. E aí nós nos escondemos na casa do meu irmão, nós ficamos lá, mas isso era assim para eu dar luz no outro dia, por 2 dias, ele estava na hora. Aí depois veio o trabalho de parto, 2 dias depois, e nós nos escondemos na maternidade. O Fernando nós ficamos lá uns 15 dias, para depois pensarmos onde íamos ficar, né? Com criança já, uma coisa mais complicada agora, e ficamos numa maternidade de um amigo de Fernando de 15 dias. Mas assim, foi dificílimo, né? Esse momento, desse parto, a gente correndo, saindo, e eu tenho essa ideia, essa lembrança assim, muito terrível. A polícia subindo, quando era a polícia, subindo as escadas, que também não tinha elevador, eram uns apartamentos de CATS, que também você tinha que alugar apartamento a pessoas amigas, e ele era do Partido Comunista, e nos alugou, porque para alugar um apartamento você tinha que ter também os mesmos documentos. Então, o Getúlio
que era da nossa base, era matemática, muito bom. Mas quando veio a guerra dos 6 dias, ele foi para Israel defender Israel. O partido ficou contra, ele voltou e saiu do partido. Mas sempre foi um companheiro muito bom. Então, são todas essas... Situação e socorro. Que situação. E como você viu que a polícia estava chegando? Vocês não notaram? Não. O carro estacionando? A gente viu pelo seguinte, porque Frank veio na frente. Frank disse, a polícia esteve lá em casa, eu não estava. Mas eu fui chegando e a empregada me avisou, de longe. Ela veio de longe e me avisou. Eles vêm para aqui. Aí, Frank subindo, avisando a gente pegou as coisas, desceu e a polícia subiu. Era uma rede, Antônio, de pessoas, né? Era uma rede. Se você fosse a empresa aí, a situação... Tinha pessoas. Não. Você teve parto na prisão? Não, talvez eu eles não levassem. seria, né, talvez, mas Fernando também, mas isso ia complicar mais ainda meu parto, né? Aí era... Bem, foi assim, muito difícil. Fiquei ainda 2 dias na casa desse irmão, depois eu vim para a casa da minha irmã Ana Maria, que já morava no Derby, era mais perto, ele morava muito longe e não tinha carro, e depois ele tinha acabado de sair da prisão. Ele também tinha uma situação muito difícil, mais velho do que eu. Tinha acabado de sair, mas sempre foi uma pessoa muito generosa, muito solidária. Seu irmão? Meu irmão. E aí, já para não comprometer também, né? Porque de novo, se fôssemos presos na casa dele, ele ia de novo, não era preso. Porque era assim, era enxurrada de prisões. Aí eu fiquei na casa de Ana, que por sinal, Paulo, nesse dia, nesse período, estava preso. Paulo Cavalcante? Não, Paulo Pacheco. Ah, Paulo. Que trabalhava com Paulo Freire. Paulo Pacheco. Ele foi queimado. Morreu já. Era na Chester, depois morreu. É isso aí. E essa geração nossa foi muito. A gente contando assim, como morreu, não sei. Paulo mesmo foi uma pessoa que ele se autoflagelou durante anos. Muito difícil para ele. Bem, é isso. Ficamos por aqui a hoje. gente encerra e depois a gente vai mais para perto da 70. Tá bem. Tá ótimo, socorro.